E agora vamos à opinião do Roberto Mota. Mota, gostaria de repercutir essa fala aí do França. Ele falou que aqui em São Paulo, quem apoia o Haddad é o Lula, o Tarcísio o Bolsonaro, e ele fica com quem? E também, assim, o que pode ajudar essa dupla e o que pode também atrapalhar? Cláudia, essa fala do Márcio França, ela faz sentido até um certo ponto, né? A realidade é que a aliança de Alckmin com Lula, ela é uma aliança inusitada que surpreende e até choca o eleitor, porque o eleitor acreditava que Alckmin e Lula eram mais do que adversários, eram inimigos. E essa aliança até dá uma credibilidade a uma teoria antiga chamada de teatro das tesouras, que dizia que, na verdade, PT e PSDB eram iguais, tinham o mesmo objetivo, eram como duas lâminas de uma tesoura que cortavam a sociedade. O que eu acho que deveria ser colocado na mesa, Cláudia, a imprensa deveria perguntar ao Alckmin como é que ele se posiciona em relação a declarações recentes do Lula, né? Por exemplo, a defesa da legalização do aborto, a defesa do controle do consumo da classe média. O Lula reclamou que a classe média quer ter uma televisão em cada cômodo, uma televisão basta. O Lula recomendou que os militantes fossem às casas dos deputados para pressioná-los. O Lula disse que vai demitir os militares. O Lula defendeu os controles sociais das redes e da mídia. O Lula deu uma declaração há algum tempo atrás dizendo que ele é contra a polícia violentar os jovens que roubam o celular. Era importante perguntar ao Alckmin se ele concorda que realmente a polícia violenta os jovens e se ele acha que chamar de jovem é a abordagem adequada para um indivíduo que assalta você com a arma na cabeça para roubar o seu celular. Mas, acima de tudo, Cláudia, era importante perguntar ao Alckmin o que é que ele acha das acusações de corrupção que foram imputadas ao Lula em um processo criminal no qual ele foi condenado em todas as instâncias, processo esse que acabou anulado por questões técnicas jurídicas, mas que não inocentou o Lula. Era importante saber o que o Alckmin acha disso. Agora, Diogo Schelp, é importante lembrar que o PSB formalizou a indicação de Geraldo Alckmin para ser o vice nessa chapa com Lula. A executiva nacional do PT irá votar, mas claro, é pro forma, né? Só para formalizar, mas entendemos que a chapa já está sacramentada, Lula e Alckmin. E eu te pergunto, no que Alckmin poderá ajudar Lula nessa campanha? A regimentar votos, transformar aquele eleitor que gosta de Geraldo Alckmin em um apoiador do PT, um apoiador de Lula, ou então fazer a interlocução com a iniciativa privada, ou ainda tornar essa candidatura mais moderada? Olha, Daniel, o próprio ex-presidente Lula, na fala dele, deu esses dois indicativos. Um deles é a presença de Alckmin para reforçar a ideia de que essa chapa é uma chapa da democracia, autoritarismo. Essas foram inclusive os termos usados, autoritarismo logicamente associado ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente precisa lembrar aqui que o ex-presidente Lula tem lá seus problemas de questão de autoritarismo também. A gente pode lembrar como foi a chapa da democracia versus autoritarismo. Essas foram isso do nós contra eles, né? Acossando a chapa da democracia versus autoritarismo. Essas foram inclusive os termos usados, autoritarismo logicamente associado ao presidente Jair Bolsonaro. E a gente precisa lembrar aqui que o ex-presidente Lula tem lá seus problemas de questão de autoritarismo também. A gente pode lembrar como foi o governo Lula, a questão da polarização que foi criada, o discurso do nós contra eles, né? Acossando a imprensa em muitos momentos. E o Alckmin, por outro lado, tem um histórico, um embasamento aí que serve para vender essa imagem de democracia bem mais robusto. As imagens de ambos, apesar de adversários políticos, apesar de partidos que eram adversários, juntos em inaugurações, em eventos, em reuniões, sempre de maneira cordial e amigável, apesar de depois, quando eles disputaram as eleições presidenciais, teve ali embates bastante duros. Essas cenas não se vê
né, não se pode ver quando a gente pensa em Jair Bolsonaro com outros governadores que ele considera adversários. O Bolsonaro foi um presidente que sempre esperou dos governadores a vassalagem. Então, esse tipo de cena a gente não vê. A gente não via, por exemplo, o Bolsonaro com o João Dória, apesar das brigas, apesar das discussões, juntos se encontrando em inaugurações. E a gente via isso acontecendo entre Lula e Alckmin, apesar de serem de partidos antagônicos. Então, certamente, essas imagens vão ser usadas na campanha para vender essa ideia de que o que se está querendo é ter um governo mais democrático, mais afeito à política cordial, à política da conversa e do diálogo.